Panzi, ontem no Goleada a gente fez um levantamento sobre os volantes do Cruzeiro aí. O Matheus Henrique neste ano perdeu 26 jogos por lesão. O prejuízo para ele na luta até por briga por titularidade, né, Edu? Porque ele não conseguiu esse ano estar disponível de maneira suficiente para brigar por titularidade no Cruzeiro, né? É bom pro Lucas Silva, né? Não que o Lucas Silva tenha ido mal, pelo contrário. O Lucas Silva, para mim, é um dos termômetros desse time do Leonardo Jardim. Quando ele tá bem, o Cruzeiro geralmente vai muito bem. Quando o Lucas Silva oscila, o time, idem. Mas é que se o Matheus Henrique tivesse estado saudável durante toda a temporada, eu não sei se o Lucas Silva seria o titular dessa equipe, porque o Matheus Henrique tem um potencial enorme. Ele é muito bom jogador, mas infelizmente o futebol tem disso. Ele acabou convivendo com lesão, teve uma primeira, depois quando estava voltando, readquirindo condição física, jogando, tendo minutos, outra lesão, costela, e aí é complicado, você tem que ficar parado, não adianta, não tem outro tipo de tratamento. E agora ele volta numa reta final. São poucos jogos, tomara que o Cruzeiro ainda, além de amanhã, tenha mais 2 na temporada. E o Matheus Henrique, você não tenha dúvida. Essa reta final, ele tem a importância dele. Na ausência do Romero, pode ser que o Matheus Henrique seja acionado para fazer essa função à frente do Lucas Silva. O Lucas Silva deslocado para a posição de primeiro volante. Eu não tenho dúvida que o Cruzeiro não perde tecnicamente com a presença do Matheus Henrique. A minha dúvida é quanto à condição física dele de suportar 90 minutos. Mas se ele conseguir entregar aquilo que a gente espera dele durante 60 minutos, para mim já é um ganho. Olha, o Jonathan Jesus já é considerado por você como um zagueiro confiável? Não. Não é não, eu acho que é muito promissor, é um zagueiro técnico, mas que ainda toma muitas decisões equivocadas. Às vezes eu tenho a impressão que é um zagueiro que ataca melhor do que marca. Eu tenho ainda uma desconfiança que eu considero natural pelo fato dele ser muito jovem, né? Então acho que é normal até da idade dele, da minutagem que não é tão grande quanto a dos titulares e tal. Acho que tem um grande potencial, mas para falar assim, saiu o Vidalba, entrou o Jonathan Jesus, para mim é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Para mim não, para mim ele é um cara que tem ali o seu recurso técnico, que eu acho que pode se tornar um grande zagueiro, tanto que já desperta interesse do futebol do exterior, mas não é a mesma coisa que o Vidalba para mim não, viu, Cirilo? Por falar em zagueiro, é torcer por Fabrício Bruno voltar ao normal, né? Porque, nossa senhora, o jogo do Mineirão... Nossa. Como foi mal o Fabrício Bruno, assim, irreconhecível, cara. Desde o primeiro tempo, a primeira chance do Memphis, que ele dá um chute ali da intermediária, é um erro de passe absolutamente bizarro do Fabrício Bruno, depois muito nervoso, um cartão bobo, poderia correr o risco de tomar um vermelho, depois toma aquela caneta do Vitinho, no lance em que quase o Corinthians faz o 2-0. Torcer pro Fabrício Bruno tá naquela noite, né, de Fabrício Bruno, atuações, né, que fizeram com que ele virasse um cara de confiança, inclusive do Ancelotti, jogador de seleção, porque essa do primeiro jogo não dá pra repetir, né, Fabrício? Daí vira um zagueiro de desconfiança, né? Até porque ele tem muita facilidade pra sair jogando, mas não precisa ser o armador do time, né? Aquele passe que ele dá ali, Nossa Senhora. Entre linhas, né? Que numa final, numa semifinal, um jogo decisivo, de muito equilíbrio, né? Eu acho que você tem que correr menos riscos, né? E ele ignorou isso, né? Então, ele querendo forçar aquele passe ali, é muito melhor ele achar os volantes, os meias ali, que tem essa característica, que tem essa condição, e ele fazer essa armação como um elemento surpresa. Agora, se toda hora ele for querer forçar esse passe, a marcação, evidentemente, vai ficar atenta, como aconteceu contra o Corinthians. Faltou te fazer a pergunta que fiz ao Alê. Ô, Edu, você já considera o Jonathan Jesus um zagueiro confiável? Ou muita calma nessa hora, tá começando ainda, precisa jogar mais? É difícil, porque ele teve pouquíssimos minutos na temporada, né? O Fabrício Bruno, que a gente tá falando dele agora, e o Vidalba não deram a menor brecha pro Jonathan Jesus, e poderiam ter dado no momento em que o João Marcelo estava lesionado, machucado, se recuperando, ele poderia ter tido mais minutos e não teve. Porque simplesmente Vidalba e Fabrício Bruno foram muito bem em 2025 e 90% dos jogos sob comando do Leonardo Jardim. E o Jonathan Jesus entrou esporadicamente. E eu tenho muito cuidado de fazer a análise daquele jogador, Cirilo, que ele entra a cada 6, 7 jogos. É sempre uma fria, o cara tá sem ritmo, o time tá numa toada e ele tá em outra, tá abaixo. Isso vale para todo mundo, desde o goleiro até o centroavante. O jogador que joga menos, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de falar dele. E por isso tudo eu considero que ele ainda não é
um zagueiro 100% confiável, mas muito em função disso. Acho que o Jonathan, quando teve uma sequência maior, ele passou mais confiança pra gente. Nessa temporada em que os 2 zagueiros titulares deram pouquíssima brecha, quando ele entra, a gente dá uma desconfiada dele. Aliás, desculpa, viu? Aliás, a gente tá falando de voltar, né, e de compreender as dificuldades tanto do Jonathan Jesus e também do João Marcelo, né? O João Marcelo, quando ele se lesiona, ele era titular do time, é um jogador que ninguém discutia a qualidade, a condição, e ele não conseguiu ainda voltar, o que é absolutamente natural, né? Mas talvez, se tivesse num ritmo melhor, numa condição melhor, talvez fosse o João Marcelo, que é muito bom zagueiro, mas não conseguiu voltar, eu acho que nem perto do nível que a gente viu ele jogar, né? Para ele é muito mais difícil. Mas... porque ele tá voltando de lesão, ele ainda tem que recuperar o dia a dia de treino. E pro jogador que tá voltando de lesão, Cirilo, é fundamental que ele tenha minuto, né? Ele tenha sequência, e o João Marcelo não vai ter. Essa temporada ele não vai ter. Talvez o estadual ele vai ser um bom teste para um monte de jogador. Eu acho que o João Marcelo pode tirar muito proveito do estadual. Não estou dizendo que ele é jogador de nível de terceiro time do Cruzeiro. É aproveitar o estadual para recuperar esse ritmo. E para quando o Jardim ou o outro treinador do ano que vem, porque a gente não sabe, né? Acionar o João Marcelo, ele já, em 2026 ele já chegue pronto. O que não tá, nitidamente não tá pronto fisicamente para esse restante de temporada. Tanto que não é cogitado, né? Quando um zagueiro sai, ele não é cogitado para começar os jogos. Deixa eu trazer o Leonardo Jardim, já que vocês estão falando de confiança, enfim. O Jardim falou da importância da força mental nessa reta final de temporada e apontou que isso aí vai ser um fator decisivo no segundo jogo amanhã às 6. Fala, Jardim. Eu já tinha dito aos jogadores que para ganhar esta Copa vai ser preciso um trabalho mental muito forte. Porque são 4 jogos em 10 dias, não é? Algumas equipas jogam 3 dias, 2 dias, 3 dias, até chegar ao último jogo. Vai haver muito sacrifício, vai haver muito problema físico, vai haver jogadores como nós, 2 jogadores já saíram, vai precisar entrar outros 2 no próximo jogo. E este joga-se muito no aspecto mental, da concentração, da atitude, é fundamental, vai ser uma situação fundamental. Mas não só para nós, mas também para todos. Olha, o que pesa favorável ao Cruzeiro, o que pesa favorável ao Corinthians e essa história mental aí que o Jardim falou, é um fator decisivo amanhã, Alê? Eu acho que sim, né? Eu acho que na maioria dos jogos decisivos você tem esse componente que a gente não pode ignorar. O Corinthians tem a vantagem do marcador, né? Do placar e do seu torcedor, embora ele não faça uma temporada absurda como mandante, como já é uma tradição, né? O Corinthians, inclusive, teve vários tropeços na condição de mandante. Dos 19 jogos que fez no Campeonato Brasileiro, foram 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Né? Então, o Corinthians que perdeu um pouco da força diante do seu torcedor, mas isso não acontece na Copa do Brasil, onde ele tem 100% de aproveitamento, né? Ganhou todos os jogos, dentro e fora de casa, adversários complicados como o Palmeiras, por exemplo, e como o Atlético Paranaense, mas essas duas vantagens são importantes do Corinthians, a vantagem do placar e também do seu torcedor. A vantagem principal do Cruzeiro, na minha opinião, é que é o melhor time. É o melhor time do confronto. E o Campeonato Brasileiro, ele indica isso, né? Que é um campeonato de regularidade. E o Cruzeiro tem várias grandes partidas contra grandes adversários. Não perdeu para ninguém da parte de cima da tabela, né? Dos 8 primeiros ali, não perdeu para ninguém. E então acho que essa é uma vantagem que a gente não viu acontecer no Mineirão. No Mineirão o Corinthians foi melhor, mas o Cruzeiro é melhor time. Então, o que eu falo pro torcedor do Cruzeiro é que o Cruzeiro não jogando bem, perdeu de 1-0 com um gol irregular. Agora, amanhã a gente vai ver o Cruzeiro jogando bem, o que pode acontecer. E eu acho que esse é o compromisso do time, dos jogadores e da comissão técnica. Jogar bem. E aí ver o que esse jogar bem vai dar de benefício pro time, né? Edu, o que pesa pró-Corinthians e o que pesa pró-Cruzeiro, que pode ser decisivo para os dois lados nesse domingo? Não, o que pesa pró-Corinthians é a vantagem construída aqui, é jogar em casa, utilizar o fator Neoquímica Arena e o recorte recente.
pesa a vitória por 1-0 aqui no Mineirão. O que pesa para o Cruzeiro é o ano de 2025, que é melhor que o do Corinthians. O Cruzeiro é um time muito mais regular. Panzi, mas não é um campeonato de regularidade. Mas nesse jogo pode entrar a regularidade. O Cruzeiro pode voltar a ser um time regular, entregar aquilo que a gente tem visto. E quando o Cruzeiro entrega o que a gente espera, ele é bem superior ao Corinthians. Se o Cruzeiro entrar com a cabeça no lugar, sem aquela pilha que pegou no primeiro jogo, acertando as coisas que costuma acertar, eu não tenho dúvida que a chance aumenta muito do Cruzeiro inverter esse resultado e trazer para Belo Horizonte a classificação. Então, para mim, o que pesa mais para o Corinthians, o recorde recente, e o que pesa mais para o Cruzeiro, o recorte da temporada inteira, que mostra o Cruzeiro um time melhor.